Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é pastor Gilmar Pinheiro e é uma grande honra e um grande prazer ter você aqui conosco em nosso canal Movidos por Missões. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva logo abaixo aí, há um botãozinho de inscrever-se. E se ao término dessa mensagem você for edificado por ela, não deixe de dar o seu like, compartilhar, postar os seus comentários, porque este canal, meu querido irmão, minha querida irmã, não foi criado para outra coisa senão reverberar a causa missionária até os confins de toda a terra. Hoje nós estaremos nos debruçando sobre a vida do grande missionário David Brainerd. David Brainerd, meus irmãos, foi um missionário americano que com certeza foi um dos missionários que mais influenciou aí a história das missões cristãs no século XVIII. David Brainerd, irmão, é um legado impactante que realmente vai mexer com a sua vida, assim como mexeu com a minha vida. Vai edificar a sua vida, assim como edificou a minha vida. Vai confrontar a sua vida, assim como confrontou a minha vida. Quer saber? Quando nós estamos tristes, decepcionados ou até vivenciando os nossos limites, as nossas limitações, porque todos nós temos limitações, a nossa tendência é esperar as coisas melhorarem para continuar a missão. E aí eu amo, é uma receita minha, eu me debruço sobre os legados missionários, desses grandes homens, dessas grandes mulheres que deixaram um legado aí, e como aprendo a lidar com esses momentos de privações, de angústias, de desertos, de provações, aonde parece que a missão irá naufragar. Antes mesmo de adentrar na vida, nesse legado tão impactante, eu quero relembrar a você que nós temos uma playlist aí intitulada Legados Missionários, aonde nós já trabalhamos outras vidas, outros legados como Sophia Miller, Elizabeth Elliot, William Carey, Adoniram Judson, e eu vou deixar aí na descrição do vídeo para que você possa também, logo após essa mensagem, se assim desejar, ser impactado por esses outros vídeos que estão aí na playlist intitulada Legado Missionário. Agora sim, sem mais delongas, vamos nos debruçar sobre David Brainerd, que trabalhou entre os indígenas da América do Norte. David Brainerd, meus irmãos, nasceu no dia 20 de abril de 1718. O pai de David Brainerd era advogado e sua mãe era filha do pastor Jeremias Hobart. Desde a infância, meus irmãos, David Brainerd era inclinado a uma melancolia. Na verdade, a trajetória deste jovem foi pautada por muitas tragédias. Aos 9 anos de idade, ele perde o seu pai e aos 14 anos de idade perde a sua mãe. Desde a infância, ele era privado por sua saúde de ter convívio com amigos de sua idade. E essa melancolia, essa depressão o acompanhava desde a tenra meninice. É interessante ressaltar que na adolescência, David Brainerd se desviou dos caminhos do Senhor. Ele simplesmente se esfriou, a chama apagou. E somente aos 21 anos, onde ele tem um grande impacto, uma grande experiência aí com o Senhor, ele retorna. Depois do término dos seus estudos, aí
quando ele é visitado por um poderoso avivamento que varre a sua alma, a sua vida, a sua mente, e aí ele de fato se converte ao Senhor Jesus. E logo que ele se converte ao Senhor Jesus, ao término dos seus estudos, ele vai se matricular no Yale. Yale é uma escola, né? Uma faculdade onde se formava ministros para a pregação do Evangelho. Só que ele e os seus amigos já estavam assim avivados até pelas palestras de Jonathan Edwards, e o Espírito Santo já estava inclinando o coração deles para ter amor para com os perdidos, amor para com aqueles lugares aonde o Evangelho nunca tinha chegado. Então eles começaram a achar aquilo uma mesmice, né? E de fato, David Brainerd foi desligado do Yale sem completar os seus estudos acadêmicos. Mas isso não impediu dele rapidamente ser licenciado para pregar. O coração de David Brainerd ardia, meus queridos irmãos, de preocupação ali por aqueles povos não alcançados, por aqueles povos cujo qual nada tinham ouvido falar de Jesus Cristo, de sua palavra, do alto preço pago na cruz do Calvário. E o Espírito do Eterno inclinou o coração de David Brainerd para os índios da América do Norte, logo no início do século XVIII. De fato, não havia nenhum missionário lá trabalhando. Então, ele foi logo trabalhar com os indígenas Peles Vermelhas em Kaunamake, próximo a Nova York. E aí é interessante ler alguns registros desse livro maravilhoso aqui, editado por Jonathan Edwards, que na verdade é um diário que David Brainerd conservava. E aqui nós temos informações lindas, muito importantes, verdadeiras, confrontantes de todos os momentos ali que este homem viveu entre a selva. Então está escrito aqui nesta biografia: preguei o sermão de despedida, ou seja, ele estava se despedindo dos seus amigos, porque ele disse: eu quero ser o primeiro missionário a pisar nestas tribos selvagens. Eu quero ser o primeiro missionário a colocar o pé lá. E é interessante, meus irmãos, que a saúde deste homem era tão debilitada, além da melancolia, além da depressão, além da vida ser pautada por tragédias, já havia uma tuberculose em andamento, né? E aí os amigos dele ficaram apavorados com isso e falaram para ele: olha, David, se de fato Deus lhe curar, você irá para lá. E David Brainerd falou: não, Deus não precisa me curar, Ele precisa me fortalecer. E de fato, meus irmãos, David Brainerd nunca foi curado dessa depressão. Ele desejou morrer ardentemente 22 vezes, mas nada, absolutamente nada, impediu que este avivamento chegasse entre os indígenas, assim como relata aqui a sua biografia. Mas vamos aqui a esse primeiro registro da despedida dele ali dos seus amigos. Assim diz o diário de David Brainerd: preguei um sermão de despedida ontem à noite, hoje pela manhã, orei em quase
todos os lugares por onde andei e depois me despedi dos meus amigos e iniciei a minha viagem para o habitat dos índios. E aí, ele, ao se despedir, já se direciona para o habitat dos índios. Aprendeu logo a língua, mas sentiu-se frustrado, diz aqui o diário dele, com o sucesso de seu ministério. Foi ordenado ao presbitério e logo a seguir partiu para a Pensilvânia a serviço da tribo Delaware. Você vai ver aqui que por 3 vezes ele muda de lugares, mas o foco sempre permanece o mesmo entre os indígenas. De fato, David Brainerd foi o primeiro missionário ali a pisar entre os indígenas das tribos da América do Norte. Deus o fortalecia dia após dia. Logo ali, os primeiros movimentos de David Brainerd, ele agiu certo, com foco. Ele começou a fazer um trabalho de mobilização entre as igrejas para ali mobilizar o coração dos cristãos para com as tribos. Mas quando ele partiu, não partiu ali vinculado a nenhuma igreja. Portanto, seu ministério foi um ministério solitário, extremamente focado, difícil, mas ele combateu o bom combate, completou a sua carreira e guardou a fé. Já ali na tribo Delaware, ele se dedicou tanto quanto ele havia se dedicado aos índios de pele vermelha. Mas lá no meio desta tribo Delaware, ele também ficou um pouco frustrado. Os seus sentimentos de desânimo, de tristeza, de melancolia, de tristeza continuada, dominavam muitas vezes o coração deste homem, tentando levá-lo a um profundo desânimo. E o Espírito Santo vinha e reanimava-o novamente, mostrando a ele que a vida dele e absolutamente tudo estava nas mãos do Eterno. Apesar desse sentimento de desânimo, de solidão, de fraqueza física, pelo ataque da tuberculose que ele sofria, ele determinou em seu coração viver inteiramente para Deus. Dizem os historiadores que ele não perdia nem tempo arrumando barracas, porque ele considerava perda de tempo. Cada segundo, cada minuto, cada hora era extremamente importante para David Brainerd. Tal a sua dedicação, tal o seu amor para com as almas, para com as vidas, ele não queria perder absolutamente tempo algum. Por causa disso, ele passava longos e longos tempos e até dias inteiros e madrugadas inteiras orando pela salvação dos índios. Olha aí a importância da oração. A oração no campo missionário, ela vai na frente, quebrando os principados, amarrando as potestades, os poderes, os domínios. De fato, não há como fazer missão sem oração. Esse homem deveria ouvir primeiro o comando do Espírito Santo de Deus. Como era para ser feita a obra, de que maneira, aonde, cada detalhe David Brainerd colocava em oração exaustivamente, esperando para que o Espírito Santo o sinalizasse. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido missionário, minha querida missionária, talvez você esteja passando por uma tristeza continuada, talvez você esteja passando por um momento de depressão, ou quem sabe, uma síndrome do pânico. Você que está me assistindo, mas saiba que
A sua vida está no controle das mãos do Senhor, assim como estava a vida de David Brainerd. E se o Espírito Santo foi fiel para completar a obra na vida daquele homem e trazer um grande avivamento missionário entre os índios da América do Norte, ele também será fiel para completar a obra que ele começou na sua vida. E ele seguia jejuando, e ele seguia orando, e ele seguia se enchendo do poder do Espírito Santo para fazer a obra. É exatamente isso que eu e você temos que fazer. Seguir orando, seguir jejuando, seguir buscando o poder e o revestimento do Espírito Santo para realizar a sua obra. Certa vez, David Brainerd orou assim, conforme diz aqui na sua biografia. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim até os confins da terra. Envia-me até aos selvagens do ermo. Envia-me para longe de tudo o que se chama conforto da terra. Olha aí, saindo da zona de conforto. Olha que frase poderosa nessa oração. Envia-me para longe de tudo o que se chama conforto desta terra. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o teu reino. Meu Deus. Dá até uma pausa. Uma pausa no coração da gente, não é, irmãos? E aí, só de falar da vida desse homem, já brota um quebrantamento dentro de nós, e você vai entender daqui a pouquinho o poder de influência da vida deste homem, o impacto, os nomes aí que vieram com o avivamento ao se debruçarem sobre este livro aqui da biografia deste grande homem de Deus. Então, primeiro ele trabalhou ali entre os índios Pele Vermelha, depois entre os índios Delaware, e dali ele se deslocou para um outro grupo indígenas próximo a Trento, em Nova Jersey. E ele ficou extasiado ao ver quanto aquele povo recebia com avidez a palavra do evangelho pregada. De fato, é necessário o missionário ir. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Ora, diz as Escrituras, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Os vocacionados devem ser preparados, sim. Veja o cuidado de David Brainerd. Ele quis saber ali absolutamente tudo sobre os indígenas. Em primeiro lugar, para se preparar. Em segundo lugar, para mobilizar as igrejas. E em terceiro lugar, para que já lá no campo ser um implantador de igrejas. Então ele partiu de estudos antropológicos que com certeza eram de extrema importância para ele. Mas nada substituía a vida devocional que esse homem tinha, a vida de oração, porque ali, entre um novo campo indígena, ali em Nova Jersey, ele já podia sentir um impacto de horas e horas de oração e dias de jejum. Bastava este homem de Deus abrir a boca em meio à selva e multidões e centenas de índios se entregavam a Jesus Cristo e recebiam-o como o único Senhor e Salvador de sua vida. Um dia,
Assim que ele chega lá, ele percebeu que toda a tribo se preparava para uma festa. Sim, uma festa onde havia danças, onde havia orgias entre os deuses. Então, aquilo ali foi o marco, a sinalização de que o Espírito Santo estava com ele. E eu lembro de Elias e Eliseu. Que coisa extraordinária. Assim que Elias foi elevado ao céu por um redemoinho, nós vemos que a capa dele ficou nas mãos de Eliseu. E Eliseu bateu com aquela capa nas águas do Jordão e disse: aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Espírito que agia sobre a vida de Elias? E naquele momento, milagrosamente, o Jordão se abriu. E ali aquele homem viu a sinalização do Espírito Santo que estava sobre ele para ele continuar a obra ali no legado profético. E aqui este homem de Deus experimentou a mesma coisa. Depois de orar e jejuar, depois de ver aquela festa ali, só de saber do que aconteceria ali, ele passou a orar o dia inteirinho e a madrugada inteirinha antes daquele cerimonial. E ao invés do cerimonial pretendido, houve um número maciço de conversões, porque ele não se calou. Ele proclamou a palavra de Deus. Ele proclamou o nome que é sobre todo nome. Ele proclamou aquele que cura, aquele que é a porta, aquele que é a água da vida, aquele que é o pastor, aquele que é a luz que dissipa as trevas. E de fato as trevas foram dissipadas ali no meio daqueles índios. E aconteceu conversões em massas. Ali ele viu que centenas de indígenas estavam se entregando ali a Jesus Cristo. Então ele decidiu ali permanecer, se doando a serviço daquela igreja plantada. Ele não plantou uma igreja ali entre os índios de pele vermelha. Ele não implantou uma igreja ali entre a tribo da Laué, mas o Espírito do Eterno permitiu que ele implantasse uma igreja ali entre os índios de Nova Jersey. E aí, novamente, vamos ler um tópicozinho aqui interessante, uma fala desse grande homem de Deus aqui em sua biografia. Ele escreveu assim: ali queria incendiar-se em uma chama viva para Deus. Ele mesmo queria incendiar-se como uma chama viva para Deus. Então, ali, este homem de Deus, ele se colocou em prontidão para defender os índios ameaçados, ajudando-os em sua proteção. Ali ele construiu a igreja, ele construiu uma escola. Olha aí, já estamos entrando no legado desse homem de Deus. Uma igreja, uma escola. Ele construiu uma carpintaria, ele construiu um centro de saúde e ele permaneceu, meus irmãos, ali naquela tribo somente por 2 anos. Quanta coisa esse homem fez no espaço de 2 anos, de 1745 até 1746. A vida deste homem foi extremamente curta. Os missiólogos e grandes missionários
comparam a vida de David Brainerd como uma vela que logo se dissipa. E eles dizem que como a chama da vela ilumina enquanto a vela vive, assim foi a vida de David Brainerd. Como uma vela rápida, mas por onde passou trouxe um forte avivamento e brilhou. Este homem aí, no final de 1746, portanto, nós estamos falando no início do século XVIII, ele nasceu no dia 20 de abril de 1718, e aí no finalzinho de 1746, ele começou a tossir, a cuspir sangue. Mas, de fato, já acontecia isso lá em meio ao campo, né? Mas Deus ali o guardava e o protegia. Olha, a gravidade da tuberculose foi aumentando. Isso nós vemos aqui passo a passo quando lemos essa biografia, que de fato eu lhe aconselho a ler, porque é muito impactante. E aí, meus irmãos, a filha do grande missionário, né, do grande teólogo Jonathan Edwards, a filha dele, a Jerusa, ela se apaixona por David Brainerd. E eles ficam noivos, né? E ela trata dele ali nesse período de sua doença, mas 5 ou 6 meses aproximadamente, ela foi infectada também, né, com a doença e lamentavelmente ali ela faleceu. 5 meses depois do que David Brainerd. Então, David Brainerd, ele faleceu aos 29 anos de idade, no dia 9 de outubro de 1747, na casa de Jonathan Edwards. Uma das causas, meus irmãos, desse agravamento na vida deste homem de Deus, o agravamento dessa enfermidade, foi que David Brainerd, ele passava muitas noites com o peito no chão frio. Não tinha cama para este grande homem de Deus ali descansar. Eu lembro de Jesus quando dizia, né, eu não tenho lar, eu não tenho, né, onde reclinar a minha cabeça, né, falando com os seus discípulos. E de fato, David Brainerd queria muito se parecer com o seu mestre, Jesus Cristo. E, portanto, ali ele ficava horas naqueles chãos, dormia nos relentos, horas e dias orando, clamando, pedindo, buscando a face de Deus com um único objetivo: a salvação dos índios americanos. Em seu pouco tempo de ministério, Brainerd se doou pelo Senhor e pela sua obra intensamente. Passou muitas privações e provações, perdeu-se muitas vezes nas florestas, passou por pântanos tenebrosos, enfrentou chuvas torrenciais, intenso calor, semelhantemente também intenso frio, inverno, passou fome, mas a cada dia que passa, a sede por almas só crescia e aumentava mais. Dormia no relento, dentre outras coisas mais. Amou mais a Cristo do que o seu próprio bem-estar pessoal. Meu querido irmão, minha querida irmã, dificilmente nós vamos achar alguém que influenciou tantas vidas quanto David Brainerd. O próprio Jonathan Edwards, que ali era um teólogo e professor, palestrante, que gastou aí a sua vida entre os índios moicanos, foi quem aí compilou esta maravilhosa obra, né, A Vida de
David Brainerd. Mas aqui no finalzinho nós vamos ver os nomes que este homem impactou. Aqui começando de nossa nação, o grande antropólogo Ronaldo Lidório também foi influenciado por David Brainerd. Ele conta que já na sua adolescência, com 14 anos de idade, o seu pai fez um culto missionário e aí no final do culto ele chamou à frente os vocacionados ao campo, aqueles que sentiram depois daquela pregação expositiva do ID, a chama ardendo em seu coração. E muitos adolescentes foram à frente e Ronaldo Lidório também foi. Então o pai dele disse, não, você não, Lidório, você senta. O pai dele era ministro do Evangelho. E em casa, o pai dele disse assim, olha, eu tenho observado a sua vida e tenho percebido que o Espírito Santo, de fato, está lhe preparando, está lhe vocacionando ao campo missionário. Então, já que missão não é um emocionalismo, eu lhe convido a ler exatamente este livro, O Diário de David Brainerd. E se você assim por ele for edificado, aí sim, eu lhe preparo com a ajuda de Deus e dou a minha bênção e você partirá para o campo. E Ronaldo Lidório conta que ao ler esse livro ele ficou extremamente impactado e hoje ele é um grande missiólogo com suas experiências transculturais, um homem aí de grande vulto dentro da missiologia. Mas alguns outros nomes aqui, irmãos, que eu já até abordei lá na nossa playlist Legados Missionários, que novamente ressalto que ficarão aí alguns vídeos no descritivo deste vídeo para que você possa ver. Eu estou falando agora de grandes homens de Deus que foram impactados pela vida de David Brainerd. Jim Elliot, meus irmãos, que história! Jim Elliot também faleceu tão novo, flechado pelos índios Aucas, ele e 5 missionários. Vale a pena conferir esse legado aí, a história de Elizabeth Elliot, meu querido irmão, minha querida irmã. Mas olha o que Jim Elliot disse. Ao ler o Diário de Brainerd, compreendi melhor o valor da biografia de um cristão. Gozei de muita doçura, usando a linguagem de Brainerd. Lendo sobre os últimos meses de sua vida, senti-me muito encorajado ao refletir sobre uma vida de santidade à luz da possibilidade de uma morte precoce. E de fato, Jim Elliot morreu também, não tinha nem 30 anos. Semelhante aí o nosso David Brainerd. Mas também ele influenciou a vida de John Wesley. É exatamente o grande missionário John Wesley, fundador do metodismo, pai do metodismo. Olha o que disse John Wesley, abre aspas, que cada pregador leia atentamente sobre a vida de David Brainerd. Que sejamos seus imitadores, assim como ele o era de Cristo, em absoluta devoção pessoal, sem dar ouvidos ao mundo e em fervente amor a Deus e aos homens. Fecha aspas, diz o fundador do metodismo, John Wesley. Quer saber mais quem se inspirou na vida deste grande vulto entre os indígenas da América do Norte? O pai das missões modernas, William Carey, aquele jovem hiperativo que ninguém dava nada por ele, que o pai colocou ele em uma sapataria para trabalhar aos 12 anos de idade. Ele leu a biografia de David Brainerd.
e foi inclinado para ir para as Índias e lá traduziu as escrituras para mais de 40 idiomas diferentes. Acabou com a prática de sati, que era uma prática cultural onde se um hindu morresse primeiro de sua esposa, os dois ali, ele morto e ela viva, eram amarrados juntos em uma pira e eram cremados. Fundou a primeira expedição botânica à Universidade em Saranpur. Meu querido irmão, minha querida irmã, olha aí como este homem influenciou grandes homens de Deus. E finalizando, eu digo a você que o próprio Jonathan Edwards, foi quem compilou o livro que inspirou tantos homens, ele disse assim: certamente ele também me inspirou, e este de fato é um livro que inspirou o movimento moderno das missões. Gostou desse vídeo? Gostou desse legado? Realmente muito impactante, não é? Poste aí os seus comentários como o legado de David Brainerd edificou a sua vida. Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e também aí de estar publicando o nosso link em seus grupos. Forte abraço. Deus abençoe a sua vida no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.